No capítulo de hoje, depois do jantar, Henry e Seida vão para uma festa e depois de um constrangimento, Seida sai sem avisar. Você saberá isso e muito mais no decorrer do resumo desse capítulo da novela Força de Mulher. Durante o jantar com Seida, Henry pergunta se ela se sente um pouco melhor. Ele fala que está perguntando devido ao que aconteceu com a amiga dela, a Elis. Ele diz que sabe que a pergunta dele nem faz muito sentido, pois ainda está muito recente, mas ele quer saber como ela está. Ela diz que ainda está triste e pergunta se ele se sentiu assim também antes. Pergunta o que ele sentiu quando perdeu a esposa. Ele fala da grande dificuldade que ele enfrentou, chega até mesmo contar o que passava pela cabeça dele na época. Ela pergunta e o que aconteceu depois. Diz que ela quer muito saber, pois ela quer saber se tem como esquecer. Quer saber se tem como superar, se tem como tirar aquilo da cabeça. Ele fala que na verdade o sentimento é contínuo, diz que na verdade não passa, fala que com o passar do tempo acaba aprendendo a ignorar o sentimento por causa daquela pessoa, já que não tem outra coisa a fazer. Ele conta que passou por aquela mesma situação com o pai dele e com o tio dele também. E em seguida ele sorri e fala que o que restou dele está ali na frente dela, jantando com ela naquela bela noite. No decorrer da conversa, Henry acaba se emocionando e de repente ele percebe que não era aquele o plano dele. Ele pergunta do que ele está falando. Diz que ele a convidou para jantar, para se sentir bem, e fala que é melhor eles mudarem de assunto e aproveitar aquele belo jantar. Seida diz que na verdade ela acha melhor falar do assunto, pois ela não quer esquecer. Ela diz que mesmo apesar do que aconteceu com a sua amiga Elis, ela fica feliz em falar dela. Ele diz que ele a entende, mas prefere falar de outra coisa naquele momento. Seida fica pensativa nessa hora e pergunta do que ele quer falar. Diz que na verdade ela nem tem o que falar e fica bem confusa no momento que ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não namora, conta que continua solteira. Ele diz que não acredita no que acabou de escutar. Fala que ele se lembra muito bem que todo mundo gostava dela. Seida fala que tudo continua igual. Diz que é por isso que os pretendentes ficam fazendo fila e pergunta por que ele quer saber. Diz que ele sabe muito bem que os homens que gostavam dela não gostavam de verdade, pois não queriam assumir um compromisso sério. Ele fala que ela não deve generalizar, pois ela sabe que nem todo mundo é daquele jeito. Ela olha fixamente para ele e diz que é claro que tem pessoas boas de verdade. Diz que um belo exemplo a ser citado é o seu amigo Arif. Diz que ele é uma ótima pessoa e em seguida fala que o Enver também é uma ótima pessoa. Diz que ele é muito bom para ela. A conversa continua e Enver decide perguntar para ela se Arif tem interesse nela. Pergunta se existe alguma coisa entre eles. Ela fala que é claro que não e pergunta de onde é que ele tirou aquela ideia. Ele fala que de lugar nenhum, diz que ele só teve aquela impressão.
Seida sorri e pergunta se foi o Arif que pediu para ele arrumar aquele emprego para ela. Ele acaba deixando claro que sim, mesmo sem dizer que foi o Arif, pois ele pede para ela não ficar brava. Ela fala que não vai ficar brava. Diz que amigo é mesmo assim, sempre vê como pode ajudar o outro. De repente, a conversa é interrompida pela amiga de Henry, a dona do restaurante. Ela pergunta se eles já acabaram de jantar, pois já tem que ir para a festa. Seida diz para Henry que ele pode ir com a amiga dele, fala que ela vai embora. Henry diz para Seida que ela vai ter que ficar com ele. Fala que ele vai ajudá-la a colocar o seu casaco. Seida diz que ela não precisa da ajuda dele. Nessa hora, a amiga de Henry fica parada. Acha estranho o comportamento de Seida, mas não diz nada. Algum tempo depois, Henry acaba deixando Seida sozinha e vai conversar com os amigos. De longe, Seida escuta a conversa. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Araraquara, de Campo Grande, de Serranópolis, enfim, me conte ali nos comentários. Henry dá um sinal para Seida ir até onde ele está. Seida deixa claro que ela prefere ficar quieta no canto dela. A amiga de Henry diz que ela vai conversar com Seida. Fala que ela vai convencê-la a ir conversar com eles. E ela realmente vai. Ela pergunta para Seida se ela está se sentindo bem. E no decorrer da conversa, ela pergunta para Seida onde ela trabalhava e se surpreende ao escutar Seida contar que ela trabalhava num bar e começa a dar risada nessa hora. Seida fica séria, olhando para a amiga de Henry, que pergunta para Seida se ela está falando sério, se não está mentindo. Seida fala que é claro que ela está falando sério. Ela pergunta o que ela fazia lá. Seida conta que ela cantava músicas românticas. A amiga de Henry volta e diz para ele que ela não conseguiu convencer Seida a ir até onde eles estão. Henry não vai até lá, mas insiste em pedir para ela ir até onde eles estão. Dessa vez, Seida muda de ideia. Ela se levanta e vai, e é nesse exato momento que ela escuta alguém bater na porta e ela vai abrir. A mulher pensa que ela é uma empregada e pede para ela guardar o casaco dela e buscar uma bebida para ela. Henry fala que ela é a sua amiga, mas diz que ele pode ir buscar o que ela deseja. Fala que ele mesmo guarda o casaco dela. Seida fica bem constrangida e decide ir embora. Ela não avisa Henry, ela simplesmente abre a porta e sai. Henry volta e pergunta para sua amiga se ela sabe onde Seida está. Ela fala que na verdade não sabe, mas diz que ela deve estar no banheiro. Henry fala que está bom e continua a conversa com seus amigos, já que nem passa pela cabeça dele que Seida não está mais lá. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.